E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida Irmandade e também com as visitas do canal. Não se esquece de inscrever, deixa seu like se possível. Quero contar uma obra para ser postada no canal Obras de Deus, que aconteceu há mais ou menos 4 a 5 anos atrás. É uma obra assim espetacular, é só para quem crê. Eu não lembro se eu falei, mas Deus seja louvado. Estava eu trabalhando como motorista de aplicativo, era por volta das 8 às 9 horas mais ou menos da noite. Estava eu na cidade de Berlândia, Minas Gerais, e estava trabalhando, tudo bem, estava um dia muito chuvoso, um dia meio tempestuoso, vamos dizer assim. E eu fui ali por volta da rua João Pinheiro, era entre 9 e 10 horas, se eu não me engano, eu posso ter falado 8, 9, mas eu acho que era isso mesmo, 8, 9 horas da noite, né? Eu estou tentando lembrar certinho a obra, do jeito que foi, sentindo o coração de contar, e eu estava ali um pouco distante, chamou ali o aplicativo, e eu fui até aquele lugar. Eu confesso que eu gosto de dirigir muito em dias de chuva, né, também, gosto bastante, mas esse dia estava chovendo muito forte. E eu me recordo que eu estava indo lá buscar a pessoa nesse local que o aplicativo informava para buscar. Estava chovendo muito, estava chovendo tanto que a água na rua estava acima da calçada. Então assim, era tempestade. E a impressão que se tinha é que voava até pedra no carro, né? Então provavelmente era granizo, mas eu pensava que era pedra. Eu falei, tá voando pedra, pau no carro. Lá é um local que antigamente, nessa época, tinha até mais árvores. Neste dia, eu não sei corretamente o dia que foi, mas nesse dia foi o dia que caiu tanta árvore na cidade, para todo lado, caiu muita árvore na cidade. E nesse local específico, eu estava indo buscar, me recordo certinho, aquela chuva, aquela tempestade, igual eu comentei agora há pouco, me parecia que voava, era pedra no carro, batia para todo lado, pedra, pau, era pau eu sei que voava, pedaço de árvore, pedaço pequeno, de todo tamanho, e nisso eu fui buscar o passageiro, e nessa de buscar o passageiro, eu me recordo que mais ou menos uns 35 metros para frente, estava à noite, escuro, não tinha ninguém na rua, até por causa da mega tempestade que estava tendo, né? Eu me recordo, estava bem escuro, que eu olhei para frente, a mais ou menos, eu estava até pensando aqui, a 35 metros de distância, eu olhei assim, na grossura de uma faixa de rolamento de veículos, né? Às vezes a pista tem 2 faixas, às vezes tem uma faixa, mas na grossura certinha de uma pista de rolamento de carro, eu vi que a água estava subindo para cima, né? Claro que estava subindo para cima. A água subia, como se estivesse chupando ela para cima. E eu olhei aquilo, eu achei estranho, falei, mas como que isso está acontecendo? Eu vi assim, nítido, né? E parei o carro, no que eu parei, 2 carros estavam na frente, um Celta e um outro que eu não sei qual que é, eles deram ré. No que deram ré, eu fiquei olhando, estava tendo muito relâmpago, e eu olhei um pouquinho para cima, deu um relâmpago, um clarão, e eu notei que era um mega de um tornado. Assim, era muito mais do que um tornado, porque um tornado eu já vi de longe, ele faz um tubo assim e sobe reto. Mas esse não, ele fazia como se fosse um cone, como se fosse uma ponta de uma pirâmide invertida, né? Eu me fugi o nome da palavra certa que eu posso dizer, um triângulo de cabeça para baixo, né? Como se a quina dele lá tivesse, e era grande, a hora que deu uns relâmpagos, assim, que deu uma clareada, eu percebi que as nuvens rodavam assim, mais ou menos assim, uns 10 a 15 metros de distância em cima, mas aí ela ia se afunilando no formato de uma pirâmide e ficava um pequeno tubo embaixo. Não dava para ver muito porque estava muito escuro, porque estava à noite, é claro, né? E só percebi aquela situação
quando deu um relâmpago e eu peguei e olhei para cima, porque eu estava olhando só para frente, dirigindo o veículo. Mas aí eu olhei no aplicativo, o rapaz estava tipo assim, muito perto daquele local. E a hora que deu alguns relâmpagos eu vi ele. Ele também devia estar na faixa de 30 a 35 metros daquele, vou dizer tornado, né? Mas eu não sei o termo certo, o termo correto certo de se usar, mas eu acho que não era só um tornado não. Já tinha virado mais alguma coisinha. Porque o que caiu de árvore aquele dia foi muita árvore. Aí, voltando aqui, né? Não foi só naquele local, caiu na cidade inteira. Se você der um Google aí, o dia que mais caiu árvore aqui na cidade de Uberlândia, há mais ou menos 4 anos atrás, 5 anos atrás, foi esse dia, né? Especificadamente ali na Avenida João Pinheiro, na cidade de Uberlândia. E eu olhava, aí eu fiquei olhando para cima, e eu vi que as nuvens, elas passavam em volta dos prédios. Tinha 2 prédios ali, se eu não me engano, um prédio ali. Então, aquele negócio, se você olhasse muito, você ficaria espantado. Mas eu olhei no aplicativo e olhei que o rapaz estava para frente, a mais ou menos ali uns 30, 35 metros. Deu para ver ele na hora que deu uns relâmpagos, uns trovões, né? Porque dava muito relâmpago, muito trovão, muito granizo. A água estava, naquela medida que eu falei, acima do meio-fio, água na rua. Voava pau para todo lado, folha no carro, aquela coisa errada toda, aquela muvuca, vamos assim dizer, aquele reboliço, vamos assim dizer, e eu olhei para ele. Aí na hora meu coração encheu do Senhor, e eu pensei, sou um servo de Deus, se o Senhor me levar eu vou para a glória, mas o Senhor me deu essa missão para buscar Ele, sabendo que tinha isso aqui, é para eu buscar Ele, e eu vou buscar Ele em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu dei uma rezinha, engatei primeiro, engatei segundo e terceiro e acelerei no rumo do tornado. Oh, glórias a Deus, santo é o Senhor, meus queridos. Aquele tornado, aquela coisa, ela levantou até na altura de um, como é que chama aquele negócio? Eu estou olhando para ele, de um poste de luz. Ele levantou, eu passei embaixo. O rapaz não estava nem conseguindo olhar para lugar nenhum, ele estava com a mão no rosto, porque voava trem para todo lado. Trem que eu digo é tudo isso que eu falei que batia. Pedaço de galho, folha, água com velocidade, granizo, que eu chamo de pedra, né? Que para mim também são pedras de granizo. Voava pedra, voava aquela coisa toda, ele nem percebeu muito bem o que estava acontecendo. Ele nem percebeu um pouco. Depois que ele foi ver a hora que ele entrou no carro. E eu passei por ele, onde que ele estava na esquina, ele estava debaixo de um toldo, de mais ou menos ali uns 50 centímetros, no máximo, não chegava tudo isso não. Era um toldozinho pequenininho, sabe? Eu acho que devia ter uns 30, 40 centímetros, 35 centímetros também, mais ou menos. Era pequenininho, só na porta de um prédio. E ele estava ali. E eu peguei, parei do lado dele, abri o vidro e chamei ele para dentro. Vem, corre, entra aqui dentro. Ele pulou. Da onde que ele estava, porque ele estava no meio-fio, a água estava acima do meio-fio, e onde que ele estava tinha uma baixada assim no canto do passeio, então estava mais fundo ainda. Ele meio que pulou dentro do carro. A hora que ele pulou dentro do carro, nós fechamos a porta e eu fui tocar o carro. Nisso já dando glória a Deus, né, louvado seja Deus, naquilo que o Senhor encheu meu coração, passei por ele. Na outra esquina tinha um senhor, a esposa dele provavelmente, e 2 crianças. E na hora eu parei por ele e falei, gente, corre, entra aqui no carro. Chamei ele, entra aqui no carro. Esse dia eu tive uma nova lição, até está escrito em Provérbios, né? A nova lição. E eu percebi o seguinte, que uma pessoa rancorosa, uma pessoa, infelizmente, que nesse setor, né? nessa linhagem de rancor, de alguma coisa nesse sentido, ela acaba se matando e matando as pessoas. Porque estava toda aquela situação, eles também estavam tentando se abrigar naquele lugar, mas não tinha como, porque era muito vento, era muito pau, muita pedra que eu falo granizo que voava. Eles não entraram, ele meio que olhou para mim assim com cara de desprezo e olhou para o outro lado. Eu não sei se de repente ele tinha uma caminhonete, eu não sei que ele talvez, não sei, entendeu? Eu não entendi. E eu fiquei ali, eu falei, quer saber, ele não quer entrar, ele está com desprezo, infelizmente eu vou embora. Infelizmente para ele, eu vou embora, louvado seja Deus. E toquei o carro, o rapaz também comentou, falei, como que ele devia ter entrado? Eles deveriam ter entrado, porque olha aí como que está essa situação aqui. Aí ele viu, meus queridos, ele viu aquela muvuca que estava atrás, aquelas coisas todas, e eu deixei tudo para trás,
e toquei a vida. Sim, foi muito difícil levar ele para casa, porque tinha muita árvore caída na cidade inteirinha. Tive que ir bem devagar. Até como conselho, se você vai dirigir em tempestades dessas, não corre, vai devagar, até porque os freios de todos os veículos, quando está molhado com a chuva dessa proporção, que a água está no nível do meio-fio, acima do meio-fio, todo veículo perde 20, 30% da frenagem. Pode ver que muitos param no meio da rua, o outro está vindo e ele consegue parar só no meio da rua, não consegue parar antes um pouquinho. Então essa é uma obra que Deus fez. E ele me agradeceu muito, falou, não, você salvou minha vida. Então eu falei, eu salvei não, é Deus que salvou a nossa vida, louvado seja Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Depois desse dia, eu coloquei uma câmera, instalei uma câmera no carro, né, para a honra e glória do Senhor. E esta é uma obra que o Senhor fez, e agradeço muito o Senhor, foi o Senhor, eu não me arrisquei, eu fiz o que o Senhor colocou no meu coração, entendeu, para salvar essa vida. Que o Senhor Jesus é o Senhor que nos salvou. Então eu creio que o Senhor tem promessa para cumprir na vida daquele rapaz. Era um rapaz na casa dos 30 anos para cima, por aí. Então assim, eu conto essa obra para engrandecer o nome do Senhor. O dia que o Senhor me fez passar debaixo de um tornado e nada aconteceu, porque o Senhor me guardou. O Senhor guardou e eu senti o Senhor falando comigo nessa parte. Senti, eu não escutei, eu senti o Senhor falando para mim, que a missão dada tinha que ser missão cumprida, que o Senhor, se Ele me deu aquela missão, eu tinha que cumpri-la, eu tinha que fazer o que o Senhor fez, porque eu sei que o Senhor me guarda. Escutem as outras obras que o Senhor fez na minha vida, só uma obra até hoje, nesse dia de hoje que eu já postei, que eu escutei o irmão falar. Os outros tudo foi obra que Deus fez. Louvado seja Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nunca tente o Senhor. Eu não tentei. Eu senti de Deus essa parte. Eu me recordo também, querido Irmandade, que eu encontrei um rapaz que ele era doutor nessa área de clima. Eu não sei como que se diz corretamente essa área, mas ele tinha doutorado. E eu encontrei com ele, assim, o Senhor me fez encontrar com ele, e a gente conversou e ele falou que era. E eu fiz essa pergunta, falei, rapaz, por que vocês não emitiram nenhuma nota para falar do que aconteceu naquele dia, naquela época? Por que vocês não falaram nada, deixou isso acontecer, atingir a cidade? Poderia ter tido fatalidades, eu não me recordo bem se alguma pessoa faleceu, eu não me recordo bem. Eu sei que no outro dia teve alguma coisa que falou no rádio, falou, o clima teve assim, assim, assim. Só uma coisa, não aconteceu mais nada do que isso. E ele me falou o seguinte, falou, olha, para saber uma coisa dessa, tem que ter um aparelho, esse aparelho custa 1 milhão e alguma coisa, que eu não lembro quanto foi. Ele falou na faixa de 1 milhão, 1 milhão e 200, se eu não me engano. E ele disse que o prefeito não quis gastar dinheiro com isso, não estou culpando, não tem nada a ver com política. Eu falei, rapaz, mas como que pode? Ele falou, olha, o único jeito de a gente descobrir o que aconteceu, você me dá a data certinho, o local certinho, que eu vou atrás de uns aparelhos, e eu vou ver nessa data o que aconteceu aqui, o clima, os ventos, como que estava e tudo mais. Deus abençoe, fala essa obra para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e o nosso Deus Todo-Poderoso. Esta é a obra, Deus seja louvado. Amém.